Olá, queridos alunos do Colégio Albert Sabin. Esse vídeo é exclusivo para os alunos do terceiro ano e cursinho MED. Vou resolver aqui os exercícios de sala referente aos módulos de briófita e pteridófita que corresponde ao módulo 5. Então, você que quer acompanhar comigo a resolução, pegue sua apostila de número 2, referente ao módulo 5, ali na página 97, ok? Pessoal, eu não havia deixado essa resolução na aula anterior porque nós falamos de briófitas, tá? Agora que nós terminamos o módulo que envolve briófita e pteridófita, é pertinente, nesse momento, fazer a resolução dos exercícios. Na página 97, o exercício de número 1 fala o seguinte: em relação às briófitas, plantas avasculares, ou seja, não tem nem xilema e nem floema, é correto afirmar que, na letra A, ele fala que as briófitas são espécies terrestres e apresentam tamanho variado. Aí já começa a causar um pouco, né? Porque é tamanho reduzido. Mas tem algo que é pior, quando ele fala chegando até uma altura de 5 metros de altura. Que milagre é esse que uma planta que não tem xilema, que é especializado em transportar água, consegue vencer a força da gravidade e atingir 5 metros? Impossível, tá? Então, a alternativa errada, jamais um musguinho vai ter 5 metros de altura. A letra B fala que vivem geralmente em ambientes úmidos e sombreados, como tronco de árvores, barrancos e pedra. Até aí não tem nada que nos cause tanta aversão, tá? Porque se geralmente em ambientes secos, tá? Desculpa, geralmente em ambientes úmidos, poderia ser em ambientes úmidos, ficava algo mais profundo, algo mais conivente com a realidade. Mas analisando a letra C e D, que temos mais barbaridades, olha só, sua reprodução é assexuada. Galerinha, ela faz parte do ciclo haplodiplobionte. No haplodiplobionte, a parte haploide, a geração haploide, é o gametófito. O gametófito produz gametas e ocorre fecundação, gameta feminino e masculino. Então, caracteriza a reprodução sexuada. Então, essa parte da letra C, que é assexuada, é uma aberração. Na letra D, fala que seu corpo é composto por raiz, caule, folhas, flores, frutos secos, né? Briófita é o primeiro grupo vegetal, acabamos de falar que não tem tecido organizado. Quem não tem tecido não consegue ter órgão. Não, e os órgãos vegetais é justamente isso que ele cita aí: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Então, de todos é a maior aberração. Então, ficamos realmente com a menos agressiva aos conceitos, que é a letra B. Vivem geralmente em ambientes úmidos e sombreados, como tronco de árvores, barrancos e pedras. Ok? Vamos para a de número 2. Caiu na UEL essa daí, ó. Samambaias pertence ao grupo das pteridófitas, os quais possuem características adaptativas que permitem a conquista do ambiente terrestre, com mais eficiência do que o grupo das pteridófitas, e acrescentando com menos eficiência que as gimnospermas, assunto da nossa próxima aula. Então ele fala o seguinte, ó, sobre as adaptações morfológicas, sobre as estruturas, sobre os órgãos e reprodutivas que possibilitam o sucesso das pteridófitas no ambiente terrestre. Considere as afirmativas a seguir. 1. A predominância da fase esporofídica. O esporófito é a geração duradoura. Ok. O único que o gametófito é a duradoura, vocês já estão careca de saber que são as briófitas.
2. O aparecimento dos tecidos xilema e floema, ou seja, dos vasos condutores. Isso também é a grande característica evolutiva das pteridófitas, tá certo? 3. O desenvolvimento de rizóide para fixação. Isso é briófita, elas já têm raiz. Rizóide é o prenúncio de uma raiz. Como as pteridófitas já tem tecido organizado, a raiz terá os tecidos. Nós estudaremos bem mais à frente, tá? Mas rizóide é uma característica das briófitas e não das pteridófitas. Então tá errado o item 3. E o item 4 fala o surgimento dos esporos para a reprodução. Aí quem não presta atenção acaba rodando. Porque fala, tem esporos sim, mas a palavra surgimento dos esporos. Na verdade, os esporos surgem nas briófitas. Então tá errado, não é o surgimento nesse grupo. Se ele falasse a presença de esporos para a reprodução, estaria certo. Mas quando ele fala o surgimento, ele está fazendo um apontamento de uma característica evolutiva, que não é verdadeira, pois eles surgem nas briófitas. Ficou claro? Então está errado o item 4. Com isso, a gente vai assinalar a alternativa A. Somente as afirmativas 1 e 2 são corretas. 3 e último, tá? Um que caiu na Unesp. Parece difícil a hora que a gente começa a ler, mas depois a gente vê que não é tão difícil assim. Ó. O musgo Dawsonia superba pertence à classe Bridae e apresenta tecidos condutores especializados, conhecidos como adroma e leptoma, responsáveis pela condução de seiva bruta e elaborada, respectivamente. Então, o adroma conduz seiva bruta, o leptoma a seiva elaborada. Entretanto, esses organismos não são considerados plantas vasculares. Como se ele tem tecido especializado, né? Mas por quê? Aí ele vem e fala na continuação do texto. Pois as paredes das células do adroma não apresentam lignina. Ok. Você vai ver no exercício que é a informação que tenta só tirar o foco da pergunta. Então, a pergunta fala, na letra A fala o seguinte: relacione os dois tecidos que conduzem as seivas nas plantas vasculares com o adroma e o leptoma da espécie superba. Pessoal, então, o adroma, ele conduz seiva bruta, segundo o texto nos aponta. E quando nós formos fazer um conhecimento de tecidos vegetais, nós vamos ver que um dos vasos condutores é o xilema, que conduz essa seiva bruta, que conduz água e sais minerais da raiz para as folhas. O leptoma, então, vai conduzir, segundo o texto, a seiva elaborada. E a condução da seiva elaborada é uma característica inerente do floema. Floema é o tecido condutor que vai transportar a glicose levemente diluída em água, que é o equivalente à seiva elaborada. Fechando a letra A, vamos para a letra B. Cite uma vantagem da espécie superba em relação aos musgos que não apresentam adroma e leptoma. Então, pessoal, ao se ter esses tecidos, é possível conduzir as seivas com maior velocidade. Na essência, essa é a vantagem em relação às briófitas de ter adroma e leptoma. É a condução de seivas com mais velocidade. Não permite a elas terem grande porte, porque elas não são sustentadas por lignina. Por isso que eu não cito o crescimento, e sim eu falo a velocidade de transporte de nutrientes. Tudo certo? Tudo good? Então, galerinha, se você ficou com alguma dúvida, se você não compreendeu algum exercício,
Nós temos os nossos plantões assinalados. Você pode também deixar aí, escrever a sua dúvida nos comentários do YouTube ou entrar lá no Instagram do Prof. Montanha, deixar sua dúvida lá, que assim que possível eu vou tentar resolver para vocês, tá bom? Um beijo, até mais, abraço. Agora é hora do almoço, filho, às 1h30 você vai.